Olá pessoas, tudo bom com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de arte visual com a professora Leila. Hoje a nossa aula é dedicada ao País 2, a análise da obra Jane Avril de Toulouse-Lautrec, 1893, uma litografia, certo? Bom, para a gente começar, como sempre, vamos falar um pouquinho da biografia de Henri Toulouse-Lautrec. Ele vai ser um francês que vai viver entre 1864 e 1901. Desde jovem, ele já vai sofrer de uma doença congênita nos ossos, herdada aí da sua família, dos seus pais, que eram condes na época, certo? Quando jovem, ele já vai sofrer problemas no crescimento das suas pernas. E aí, com isso, ele vai acabar começando a pintar. E ele vai começar, vamos dizer assim, a se apaixonar pela sua pintura, certo? E aí ele vai desenvolvendo, certo? Esse gosto, esse prazer pela pintura. Com seus pais, ele vai começar a frequentar principalmente o Moulin Rouge, que era uma das grandes casas de festa da época, mais famosas e que funcionam até hoje na França. E nessa casa noturna, obviamente, a gente vai ter muitas apresentações de dança, especialmente o cancan, que era super famoso na época. E a gente vai ter também aí o que, né, claro, vai acabar acontecendo, muita prostituição. Então, o Toulouse-Lautrec, ele vai acabar, vamos dizer assim, se envolvendo com essa vida noturna. Ele vai começar a ficar fascinado e aí, depois de adulto, ele vai começar a retratar nas suas telas, principalmente essa temática, certo? Importante lembrar que o Lautrec, ele vai trabalhar com a técnica da gravura. Então, ele vai ficar muito famoso por fazer inúmeras gravuras, cartazes de peças, né, apresentações de dança, que mais? Folhetins, todas essas coisas. Então, ele vai se popularizar nessa área da gravura. Até por isso que a nossa obra selecionada, ela é uma litografia, certo? Lautrec, ele vai acabar, né, galera, frequentando muito essas casas noturnas, vai, né, se envolver muito, né, com a prostituição, né, com as mulheres da vida, vamos dizer assim, e acaba que quando ele já era adulto, ele vai acabar contraindo sífilis, certo? Além de que ele vai beber muito, certo? Principalmente absinto. Assim como a Van Gogh também vai beber muito absinto, certo? Lembre-se que a absinto é uma bebida muito forte, extremamente alcoólica. Bom, a sífilis, né, ela vai ali prejudicar muito o seu, né, vamos dizer assim, sistema. Vamos entrar um pouquinho aí na biologia. Lembre-se também que lá na sua peça de Shakespeare, ok? Lá em Medida por Medida, a gente tem essa referência também a essa doença, né? Lá com a senhora passada, que é a dona do prostíbulo na história para você, ok? Continuando a nossa biografia aqui do Lautrec. Aí ele vai ficar muito mal, né? Vai se entregar ali ao álcool, vai beber muito, enfim, até que ele sofre um colapso nervoso e ele acaba se internando num sanatório. Tá parecendo um pouquinho a biografia lá do Van Gogh, né, galera? Mas tudo bem. Aí ele fica lá no sanatório e poucos anos depois ele vem a falecer, certo? Então, uma vida aí um pouquinho conturbada, né, por conta aí da doença, certo? Bom, só que aqui, galera, a gente não pode só ficar preso na biografia do Lautrec. A gente também tem que analisar a biografia dessa mulher que está representada na nossa gravura. Então, Jane Avril, que é o título da nossa obra, é o nome desta mulher que está na composição. E quem foi essa mulher? Ela vai ser uma grande dançarina de cancan daquela época, certo? Inclusive, Jane Avril, também conhecida como La Mélinite,
ok? Que era o nome de prostituição que ela usava. Ela vai ser uma amiga de Lautrec. E aí ela faz uma encomenda para o seu amigo para que ele fizesse esse cartaz para divulgar ali a sua apresentação de dança, ok? Então, durante um tempo na vida dela, ela teve que se prostituir, mas depois ela consegue ali se profissionalizar no ramo da dança, fazendo apresentações, principalmente de cancan, dentro do Moulin Rouge, ok? Então, fica aí de curiosidade para vocês um pouquinho a biografia dessa mulher que está sendo retratada para nós. Beleza? Então, percebam que a nossa obra, isso é bem bacana, ela vai ser uma encomenda. É um pouquinho diferente de outras obras que a gente viu, certo? Que o artista faz, por exemplo, espontaneamente, como é o caso lá de Van Gogh, certo? Agora aqui, uma encomenda, assim como a obra Maria Antonieta de Lebrun, ok? Aí, galera, se a obra foi uma encomenda, e a gente já falou um pouquinho da biografia, que ele gostava de retratar a vida noturna, qual vai ser o tema da nossa composição? Retratar a vida noturna e a dança, ok? Esse vai ser o nosso tema da nossa obra. Então, em relação à nossa temática, não é algo assim muito bombástico. O que vai ser interessante na nossa obra vai ser a técnica e a maneira como o nosso artista fez a composição para você, certo? Então, para a gente começar, vamos para a técnica compositiva. Estamos falando de litogravura, ou também conhecida como litografia. Como que é essa técnica? Toda gravura ela tem um fundamento básico. Você faz a sua imagem numa base e você transpõe para outra superfície. Então, a gente falou lá da obra do Goya, série Desastres de Guerra. Nessa obra lá, ele vai trabalhar com a técnica da gravura, chamada calcogravura, só que lá o material de base vai ser o metal, certo? Então, ele vai pegar o metal e ele vai ir fazendo furos no metal, né? Cortando o metal para fazer o desenho, passa tinta, transpõe para a superfície. Esse é lá no Goya. Aqui para nós no Lautrec, ele vai trabalhar com a litografia. Tem duas maneiras. A sua base pode ser de pedra ou pode ser de metal. Professora, então por que o nome não é calcogravura? Calma. Bom, galera, para a gente entender um pouquinho essa diferença entre a calcogravura e a litografia, vamos entender um pouquinho o processo da criação da nossa litografia. O que vai acontecer? Um tcheco chamado Aloysius Senefelder, lá em 1794, em Munique, ele vai inventar esses princípios básicos do que era você fazer uma impressão a partir de uma pedra. Por que ele vai fazer isso? Ele vai trabalhar com o ramo do teatro. Então, ele trabalhava nessa área principalmente de dramaturgia, fazia panfletos, e ele precisava reproduzir várias vezes os textos para os seus atores ensaiarem e tudo mais. E naquela época, essa parte gráfica era muito cara. E aí, ele vai inventar essa técnica, que vai ser uma técnica mais econômica e vai ser um pouquinho mais rápida. Mas, olha que interessante, a palavra, né, ou seja, o termo litogravura ou litografia vem do grego litos, que significa pedra, e graphen, que significa escrita. Ou seja, o próprio nome da técnica já está te dizendo que é você gravar em cima, né, ou com base numa pedra. O que essa gravura vai envolver? Eu vou fazer um desenho sobre essa matriz, que vai ser uma pedra de calcário, ou pode ser uma placa metálica, e eu vou ter que trabalhar com material gorduroso, ou seja, meu lápis ele vai ter que ser baseado ou ele vai ter que ter muita gordura. Por quê? A nossa base aqui ela vai trabalhar muito com uma questão química, que é a repulsão entre água e óleo ou a gordura. Professora, não estou entendendo, está envolvendo química. Calma. Olha que legal.
Diferente das outras técnicas, como eu falei para vocês, por exemplo, da calcogravura lá na série Desastres de Guerra, que ele vai gravar, né? Você vai furar a sua base. Aqui não, eu vou fazer um desenho deixando um acúmulo de gordura na minha matriz, ficando mais ou menos assim como tá mostrando a imagem para você, certo? Ou seja, eu estou fazendo desenho, lembre-se que eu não estou fazendo perfuração. Depois que eu peguei essa minha matriz, vou fazer, né, um polimento e vou pressionar uma imagem contra esse papel. Então, o que acontece? Esse meu desenho, eu usava muito, por exemplo, crayon, tuche, que são materiais que têm uma certa gordura. E quando for fazer a reação com a água, né, você vai ter aquela repulsão e, consequentemente, uma certa fixação. Então, aqui eu mostro para vocês aí no desenho esse processo. Então, imagem 1, desenha. Imagem 2, passo, né, a minha água. Imagem 3, passo, né, faço o rolo de litografia e depois eu tiro o meu papel final com a minha versão da imagem que eu vou utilizar. Professor, ainda ficou confuso. Vamos lá. O processo químico ele vai ser chamado de acidulação. O que vai acontecer? A gente tem que todo o excesso da tinta vai ser removido com a água e só vai ficar a imagem que ficou cravada na matriz por conta dessa gordura, beleza? Então, esse é o nosso processo da litografia que está aparecendo na imagem para vocês. Bom, galera, agora que a gente falou um pouquinho da técnica, vamos passar para o nosso movimento artístico, certo? Lautrec ele vai integrar o nosso pós-impressionismo. Lembre-se o seguinte, que o pós-impressionismo ele não tem aquela unidade estética entre todos os seus artistas. Então, a gente tem alguns elementos em comuns, certo? Desses artistas do pós-impressionismo. Um deles é o foco na cor, ok? Eu tenho uma preocupação com a cor, consequentemente, em detrimento da forma. Então, eu vou focar na cor e me despreocupo com a forma. E, com isso, eu vou tender as minhas obras para o meio bidimensional, certo? Ou eu vou começar a misturar, certo? Elementos bi- e tridimensionais na minha composição. Bom, mas você deve estar se perguntando, essa professora falou para mim que a obra pertence ao pós-impressionismo. Sim, lembre-se que eu falei para você que a gente vai ter uma união de vários artistas que a gente vai acabar nomeando como pós-impressionismo. Mas o Lautrec, ele vai ser um dos grandes precursores do que a gente chama da Art Nouveau, lá na França, que é a arte nova. Essa arte nouveau, ela vai surgir na Bélgica no final do século XIX, vai crescer muito na França e ela vai ter como característica, né, principal aí a exuberância decorativa com muitas formas ondulantes e elegantes. Pô, professora, com essas características você está me dizendo que a nossa obra é da Arte Nouveau? Então, ela carrega características da Arte Nouveau. Só que a Arte Nouveau, ela vai se destacar para nós, principalmente na parte de arquitetura, na ideia de design. Você vai trabalhar muito com a ideia de móveis, tapeçarias, lustres, certo? Na parte aqui de cartaz, ela não vai, vamos dizer assim, bombar tanto. Por isso, a gente diz que o Lautrec, ele vai ser um dos grandes fundadores, ou vamos até dizer assim, um dos grandes idealizadores das principais características da Arte Nouveau. Bom, galera, vamos agora migrar para a nossa análise compositiva, que é o grande negócio aí da nossa obra, certo? Então, vamos nessa. Quais vão ser as nossas características então, galera? Primeiro delas, nós vamos ter que o nosso artista ele tem a tradição de pintar somente a silhueta. O que isso quer dizer?
ele vai dar preferência para o contorno da sua figura. Se você reparar bem, no canto inferior aí da sua obra, onde você tem a mão que segura, né, o seu instrumento musical, ele se preocupa o quê? Só com o contorno, beleza? Então, essa é uma característica forte do nosso artista do Toulouse-Lautrec. Outra característica que você pode reparar muito forte nessa obra é que ele não vai pintar sombra, ou seja, ele não tem preocupação em fazer para você jogo de luz e sombra. Ele somente vai se preocupar em focar na sua cor. Lembra que a gente já falou sobre isso. Então, não tem sombra a sua imagem, eu tenho apenas cor, certo? Outro elemento que a gente vai ter para a nossa obra é a assimetria, ou seja, se você for perceber, a nossa obra ela vai ter um peso muito grande para o lado esquerdo, por conta da nossa personagem feminina, que é a própria Jane Avril na nossa obra. Então, a imagem pesa muito para o canto superior esquerdo e pesa um pouco para o canto inferior direito por conta dessa mão. E aí, acaba que ele faz essa assimetria. Lembre-se que a gente está aqui dentro do nosso pós-impressionismo, e o nosso artista, ele não vai querer mais se vincular àqueles padrões clássicos tradicionais, certo? Outro elemento compositivo que aparece para nós na nossa obra é o ritmo, certo? Então, se você observar bem, como a nossa dançarina de cancan, ela está em cima de um palco teatral, a gente tem no chão os riscos dos tacos, e isso acaba gerando um ritmo na nossa imagem, certo? Além do ritmo, a gente tem também um dinamismo, certo? Ou seja, lembre-se que dinamismo quer dizer movimento, quer dizer ação. Então, se você olhar para ela, ele está retratando ela fazendo a pose do cancan. Então, ela está com desnível dos joelhos, tem uma certa inclinação e tem muitas curvas na imagem como um todo para você, certo? Então, essas curvas e umas diagonais que ele faz para você vai te dar essa sensação muito forte de dinamismo, beleza? Aí, nós já falamos, né, galera, que a nossa obra ela vai ter simplificação da cor, e aqui a preferência mais forte para nós é pelo preto e o amarelo. Lembre-se que o nosso artista, ele simplifica aí para variação entre essas duas cores, né? Então, você tem alguns tons de laranja, de amarelo, um creme e esse preto. E lembre-se também que o papel de base do nosso cartaz, certo? Dessa nossa gravura, é um papel amarelo, então isso vai fazer a nossa obra tendenciar a ficar cada vez mais amarela, ok? Outra coisa que a gente já comentou é a simplificação da nossa forma e do traço, então veja que ele não se preocupa tanto assim com muitos detalhes compositivos, certo? Ele pega a silhueta, ele pega a forma geral para você. E a gente tem uma mistura de elementos bi e tridimensionais, ou seja, a nossa perspectiva na nossa obra, ela é um pouco estranha, mas ainda assim a gente tem uma perspectiva linear, né? Se você reparar bem, a gente tem que o nosso ponto de fuga, ele vai para o fundo da imagem, certo? Ou seja, ele vai lá para o meio das nossas coxias, mas ainda assim, ele não trabalha 100% para você com aquele realismo compositivo, ok? Então, por isso a gente diz que tem misturas de elementos bi e tridimensionais. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Lembre-se de seguir a gente aí no nosso canal, no YouTube, lá no Instagram, @Método Orion com 2 Os, certo? Beijo grande e tchau, tchau para vocês.